Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os telespectadores. Para quem não me conhece, eu sou o professor Victor Leão, sou professor de música e de artes lá do IFCE Campus Itapipoca. Nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre a arte na Renascença. Alguns de vocês têm reclamado que os vídeos estão longos, mas eu estou sendo o mais breve possível, tá pessoal? Porque é muito conteúdo mesmo. Então vamos lá, correndo aqui para ser o mais breve possível. Vamos começar falando sobre a Idade Moderna, tá? Que é o período que se iniciou com o fim da Idade Média, que foi em cerca de 1500, tá? Como sempre, essas datas variam muito, de historiador para historiador. Aqui eu estou arredondando para 1500. E se findou com as revoluções do final do século XVIII. Ou seja, vai de 1500 até o final do século XVIII. Historiadores usam eventos diferentes para marcar essas transições, como a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453, ou seja, fim da Idade Média, e a Revolução Francesa em 1789, como sendo aí um marco do fim da Idade Moderna. Na verdade, aqui abrindo um parêntese, na verdade aqui os movimentos artísticos que nós vamos estudar, na verdade, aí o romantismo, ele vai aí transbordar, ele vai ultrapassar aí essa data final aí da Idade Moderna, tá? Apesar de ser um período ainda que pode ser considerado da Idade Moderna. Podemos destacar duas características gerais: a invasão das Américas pelos europeus e o início da globalização, que podemos chamar de proto-globalização ou globalização primitiva, que ainda não era a globalização que nós vivemos hoje, né? Com o advento aí inicialmente da televisão e do telefone, e posteriormente aí do, do fax. Que mais que nós tivemos aí? Do celular, depois a internet, tudo isso aí permitiu uma globalização tão extrema, que essa globalização aqui da Idade Moderna nós chamamos de proto-globalização, que seria um protótipo de globalização, ou uma globalização primitiva, tá? Não se compara ainda à globalização que nós vivemos hoje em dia. Então é isso. Na arte da Idade Moderna, existiram vários movimentos, várias correntes artísticas, tá? Aqui eu enumerei algumas delas, tá? Mas na verdade pode ser que algum estudioso ainda encontre ainda mais correntes ainda, tá? Mas essas aqui são as principais, que na verdade nós nem vamos estudar todas, porque são muitas. A primeira é que a gente vai estudar hoje, a Renascença, que vai aí de 1400 a 1600, como sempre essas datas variando de historiador para historiador, tá? Alguns historiadores aí propõem uma grande renascença, ainda começando ainda no século XIV, ou seja, muito antes ainda do fim da Idade Média. Essa divisão aqui que eu estou adotando, de 1400 a 1600, é uma divisão boa porque ela é arredondada. Ela é arredondada e fica fácil de decorar. E ela começa ainda antes do fim da Idade Média. Vocês podem notar que não é linear, como muitos de vocês pensam. Alguns professores também gostam de ensinar assim. Não que seja errado ensinar aqui assim, as datas, os períodos como acontecendo de forma linear, um depois do outro. Assim que um termina, o outro começa. Não estou dizendo que isso é errado, isso é muito didático, é mais fácil de entender. Mas eu prefiro ensinar a realidade, que na verdade esses períodos eles se sobrepõem uns aos outros. Então muitas vezes um movimento começa antes do outro terminar. É o que acontece aqui. A Renascença, pelo menos a Renascença artística, ela começa antes do fim da Idade Média, tá? Ela começa em 1400. Aqui eu estou falando da Renascença, estou falando da Renascença como o movimento artístico, tá? Não estou me referindo ao movimento, ao período histórico em geral. Do período histórico a gente vai já falar um pouco. E também tivemos aí outro movimento que foi o maneirismo, que nós não vamos falar, tá? Eu não vou dedicar nenhuma aula ao maneirismo. E aí vocês podem ver que ele se sobrepõe à Renascença. Ele começa em 1515 e termina na mesma época, aproximadamente na mesma época que a Renascença. Após a Renascença nós tivemos aí o Barroco, período Barroco. Depois o Rococó, que foi no século XVIII. O Barroco eu pulei aqui, foi de 1600 a 1750. E no século XVIII, ou seja,
cerca de 1700 até 1800, nós tivemos o Rococó. Depois, que também se sobrepõe. Vocês podem notar que é cheio de sobreposição aqui, ó. Se o Rococó é no século XVIII, então ele vai de 1700 a 1800. Então, quando ele começou, ainda existia o Barroco, tá? Porque o Barroco vai até 1750. E antes do Rococó terminar, já se iniciou o Neoclassicismo, que começou em 1750. Esses 50 aqui que eu estou pondo é tudo arredondamento, tá? Porque na verdade a gente geralmente escreve assim: começou em meados do século XVIII. O que é meados do século XVIII? É ali mais ou menos no meio do século XVIII, 1740, 1750, 1760. Já deixei arredondado aqui para 1750, tá? Então o neoclassicismo vai de cerca de 1750 a cerca de 1850. Todas essas datas aqui são aproximadas, tá? Não escrevi os Cs aqui de abreviação de cerca, não. E o romantismo, 1780 a 1850, certo? Isso aqui é a divisão cronológica aqui dos períodos da arte na Idade Moderna, tá? A arte de forma geral, a pintura, a arquitetura. Então esses foram os principais movimentos artísticos na Idade Moderna, que hoje nós vamos abordar a Renascença. Entretanto, cada arte tem sua peculiaridade, tem seus próprios movimentos. Isso aqui eu estou abordando esses movimentos de uma forma geral. Se a gente for ver, por exemplo, os movimentos musicais, né? As tendências musicais, os movimentos, as correntes, na Idade Moderna a divisão é diferente. Olha só, é uma divisão mais simples, são só 4 períodos, tá? 3 desses períodos são os mesmos que estão aqui: Renascença, aí a gente pula o maneirismo, aí teremos o Barroco, e aí o último também, Romantismo, teremos, tá? Aqui, como vocês podem ver, o primeiro é Renascença também, o segundo também é Barroco, que eu utilizei as mesmas datas, tá? Para a Renascença e para o Barroco, e o Romantismo, entretanto o Romantismo usa uma data diferente, né? O Romantismo musical, ele ocorre depois aqui do Romantismo das outras artes. Ele ocorre então no século XIX, tá? Aí começando aí cerca de 1800 ainda até 1900. Na verdade ele ainda ultrapassa um pouco. Eu deixei arredondado aqui, mas ele vai mais ou menos até 1910, o romantismo musical. E antes do romantismo, nós não temos o rococó aqui, que nós temos aqui. Antes do romantismo musical, nós temos o classicismo. Então a divisão é essa: Renascença, Barroco, Classicismo e Romantismo. O classicismo ele vai de 1730 a 1820, sempre datas aproximadas. Então, novamente, como nós podemos ver, o classicismo ele se inicia ainda no final do Barroco e se finda no começo do Romantismo. Aqui eu fiz uma tabelazinha comparativa. Opa, não tinha clicado aqui para sumir os ícones. Uma tabelazinha comparativa desses períodos, tá? Renascença tanto nas artes em geral como na música, o maneirismo somente nas artes em geral, e aí o barroco nas artes em geral e na música, tá? Quando eu falo artes em geral é pintura, é arquitetura, literatura, certo? E aí o rococó não acontece na música acontece o classicismo, enquanto que nas outras artes acontece o rococó, tá? Eles meio que se sobrepõem, são datas bem aproximadas. Depois o romantismo, que acontece aí em todas as artes, música e outras artes, e o neoclassicismo não acontece na música, certo? Ele acontece somente nas outras artes. E aí eu fiz esse gráfico aqui, deixa eu dar um zoom aqui, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Renascença, aí indo de 1400 a 1600, o Barroco se iniciando com o fim da Renascença e indo até meados do século XVIII. O Rococó acontece exatamente no século XVIII, ou seja, ele começa antes do Barroco terminar, como vocês podem ver no gráfico. O Classicismo ele se dá um pouco de forma um pouco tardia ao Rococó, mas ele basicamente acontece ao mesmo tempo. E aí nós tivemos o Romantismo das artes e logo depois o Romantismo da música, que acontece no século XIX, certo? Então esse gráfico é bacana para vocês entenderem aí
quando aconteceu cada movimento e as sobreposições deles. Vamos falar então sobre a Renascença agora de forma geral, tá? Vou dar uma pincelada aqui nas características históricas da Renascença para vocês entenderem o contexto, e depois a gente vai passar aí para a arte na Renascença e a música na Renascença, tá? Tá chovendo bastante aqui, não sei se está dando para ouvir na gravação, espero que não, mas está chovendo muito mesmo aqui. Então, Renascença, também chamada de renascentismo ou perdão, eu li foi o outro aqui, também chamado de renascimento ou renascentismo, foi o primeiro período da Idade Moderna. Ou seja, primeiro período após a Idade Média. É o período da história da Europa que se deu aproximadamente entre o início do século XV e o fim do século XVI. Ocorreu neste período uma transição gradativa do pensamento dogmático e do misticismo, características medievais, para o pensamento racional e crítico, valorizando novamente a racionalidade, a ciência e a natureza que permaneceram nas sombras durante o período medieval. Ok, vou explicar um pouco aqui sobre o que eu escrevi. O que é esse pensamento dogmático e esse misticismo? O que é um dogma? O dogma é um pensamento, uma ideia ou um ensinamento que não pode ser questionado. Ele é aceitado de forma como ele é e deve ser aceitado sem ser questionado. Ele é inquestionável, certo? Então, isso é assim porque sim e pronto. Você não pode questionar isso, você tem que aceitar esse ensinamento, essa ideia, esse conceito, você tem que aceitar e pronto. Isso não pode ser questionado, certo? Isso era o que acontecia na Idade Média, tá? É uma das razões aí da Idade Média ser chamada de Idade das Trevas, tá? É justamente esse obscurantismo aí do pensamento, certo? E misticismo é justamente acreditar em coisas místicas, certo? Como sendo coisas reais. Então essas são fortes características do pensamento medieval, tá? O Renascimento, a Renascença vai tentar resgatar, na medida do possível, aí, o pensamento racional e crítico. O que é o pensamento racional? É quando você usa a razão para chegar a conclusões. O que é o pensamento crítico? É quando você critica o seu próprio pensamento. Então essa crítica permite você lapidar uma ideia, lapidar um pensamento em busca da verdade, tá? Então aí ele se opõe ao pensamento dogmático. O pensamento dogmático é assim e pronto. Por exemplo, pensamento dogmático como é? Na Idade Média, a igreja pregava o geocentrismo, que a Terra era o centro do universo, tá? E que os outros planetas e o Sol giravam em torno da Terra, tá? A Igreja Católica ela já pregava isso, e aí depois adotou o modelo chamado modelo ptolomaico, tá? Que é justamente o geocentrismo, só que mais elaborado aí, para poder explicar todos os movimentos dos astros, tá? E dos planetas e etc. Só que na verdade nós já sabemos hoje em dia que isso na verdade não condiz com a verdade, tá? Que os planetas do nosso sistema solar eles giram em torno do Sol, certo? Então, na verdade, esse era o modelo copérnico, tá? De Copérnico. E ele chegou a essa conclusão justamente através do pensamento racional e do pensamento crítico. E o que é o pensamento crítico? Eu comecei a explicar e não terminei de explicar. É justamente você se questionar. Por exemplo, você recebe uma informação. Por exemplo, essa informação que eu estou dando. A Terra é o centro do universo. Se você tiver um pensamento dogmático, você vai aceitar isso e pronto. Você não vai questionar, certo? Era isso o que era proposto. O que era imposto na Idade Média, tá? Era uma imposição. Você tinha que aceitar e pronto. Você não podia questionar. O que é o pensamento racional e crítico? Você vai questionar isso. Será que a Terra é o centro do universo mesmo? Vamos verificar os fatos. Será que essa é a melhor hipótese, teoria para explicar isso? Ou será que tem uma forma que faz mais sentido? E aí você começa a se criticar, a fazer uma autocrítica do seu pensamento. Você tenta elaborar outros pensamentos e faz a comparação entre eles. E você também pode estudar o pensamento de outros estudiosos
e fazer essa comparação analítica, fazer essa análise com o seu pensamento atual. Então isso que é o pensamento crítico, tá? Ele está sempre se lapidando. Então vamos lá. Continuando aqui, já li o texto todo, né? Então vamos para o próximo slide aqui. A valorização desses elementos, razão, criticismo, ciências e natureza, já ocorrera na Antiguidade Clássica, com a cultura greco-romana. Daí vem o nome Renascimento. É o renascer dos valores greco-romanos, em oposição ao dogmatismo religioso medieval, onde os cidadãos eram frequentemente privados do pensamento racional e crítico, muitas vezes sob pena de morte. Obviamente, transições ocorrem gradativamente, ocorrem aos poucos. E muitos pensadores ainda foram queimados durante muito tempo após a Idade Média. Então ainda aconteceram muitas execuções ainda aí na Renascença, tá? E ainda após a Renascença, inclusive. Acho que não tem muito o que explicar aqui. Acho que ficou claro, né? Então a Renascença, o Renascimento é justamente o renascer aí dos valores greco-romanos, o renascer da razão, do criticismo, das ciências e da natureza. Ok, vamos falar sobre alguns elementos então aqui importantes que não podem passar batidos aqui da Renascença. Vamos começar então pela Inquisição. Vou ler o texto. Outra característica da Renascença é a continuidade da Inquisição, iniciada na França do século XII, no século XII, ou seja, na Baixa Idade Média ainda. A Inquisição combatia e punia crenças divergentes da doutrina da Igreja, chamadas de heresias. O que significa heresia e o que significa ortodoxia? Ortodoxia significa o pensamento correto, a ideia correta, certo? E heresia é a ideia, o pensamento incorreto. É somente isso. Na Renascença, houve a Inquisição Espanhola e a Portuguesa. Isso aqui já é na Renascença, tá? Então a Inquisição continuou aí no período da Renascença. E aí houveram aí a infame Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, tá? Que assassinou diversas pessoas, diversos inocentes, inclusive. Judeus e muçulmanos eram forçados a se converter ao catolicismo, enquanto pensadores livres e protestantes eram executados. Punidos e executados. Faltam punidos aqui. Nem todos eram executados, mas muitos foram executados. Outro ponto aqui para a gente pontuar é a Reforma Protestante. Também foi um fato aqui marcante da Renascença. Desde a Baixa Idade Média, crescia o descontentamento de diversos sacerdotes, filósofos e teólogos com as práticas e doutrina da Igreja. Ainda no século XIV, Jan Hus, eu não sei se pronuncia dessa forma mesmo, mas eu suponho que sim, Jan Hus, que a gente pode chamar de João Hus, aportuguesando, e John Wycliffe, eu não tenho certeza se é Wycliffe ou se é Wycliffe, mas acho que é Wycliffe mesmo. E John Wycliffe, que a gente também pode aportuguesar como João Wycliffe, pregavam mudanças, certo? Mudanças na doutrina, nas práticas da Igreja. Tais fatos acabaram culminando na Reforma Protestante, que foi um movimento reformista liderado por Martin Luther, ou, aportuguesando novamente, Martinho Lutero, certo? Aqui eu não confundo, tá? Eu não estou falando do Martin Luther King, que é também outra figura muito importante aí, mas ele viveu aí muitos séculos depois, tá? Que foi aquele da famosa frase, eu tive um sonho, eu tenho um sonho. I have a dream. Então, o Martin Luther King, na verdade, aí a mãe ou o pai dele puseram esse nome nele em homenagem ao Martin Luther, tá? O Martinho Lutero, que foi aí o maior responsável aí pela Reforma Protestante. Então, continuando aqui o texto, que foi um movimento reformista liderado por Martin Luther, que questionava diversas práticas da Igreja, como a autoridade papal, a autoridade do Papa, a venda de indulgências e os dízimos abusivos. O que era a autoridade papal? Era justamente a autoridade do Papa, tá? O Papa como autoridade máxima da Igreja. Então, a Reforma Protestante questionava isso. Também questionava a venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? Ou comércio de indulgências? É justamente uma prática que a Igreja fazia, onde os seus pecados eram perdoados,
mediante um pagamento ou um grande favor. A gente vê muito isso, por exemplo, em seriados aí que ocorrem em contextos históricos, tá? Seriados semi-históricos. Por exemplo, um exemplo aqui que eu vou dar é o The Last Kingdom, O Último Reino, tá? Aí para os meus alunos aí do ensino médio, eu creio que não esteja ainda na faixa etária de vocês. Eu acho que a censura dele é 16 ou 18 anos, vou chutar aí. Então espere aí a época certa de assistir o seriado, tá? Então, nesse seriado The Last Kingdom e diversos outros seriados e filmes que se passam em contextos históricos. Por que eu falo contextos históricos? Porque a trama principal do seriado, ela não é histórica, tá? Ela é fictícia. É um romance fictício. Entretanto, o contexto é histórico ali. Os acontecimentos históricos são reais, tá? Eles aconteceram de fato, aquelas guerras, também ali aqueles nobres, o rei Alfredo, eles também existiram de fato, tá? Apesar ali dos diálogos ali, os detalhes eles serem fictícios, tá? Então é um contexto histórico romanceado, tá? Com um romance fictício. Então ali eu estou citando The Last Kingdom porque ele mostra muito essa prática aí da venda de indulgências. Então ali quando o protagonista, me fugiu o nome dele agora, como é que é? Uther? Uther, eu esqueci o nome agora do protagonista, me deu um branco. Mas quando o protagonista ele comete alguma coisa que é vista como um crime pela igreja, então a igreja o pune, certo? O pune de diversas formas, tá? Essas punições aconteciam de diversas formas, como eu estou falando. Poderia ser desde pequenas punições, ou, por exemplo, a pessoa ser excomungada, né? Ser expulsa da igreja, certo? Que na verdade era uma grande humilhação na época ser excomungado, tá? Não era como hoje. Hoje, ser excomungado de uma igreja também pode ser humilhação para uma pessoa, mas antes era muito, na Idade Média, isso era muito maior, tá? Você se tornava praticamente um pária da sociedade. O que é um pária? Uma pessoa excluída da sociedade. Então isso ia desde coisas pequenas, como por exemplo, todo mundo evitava falar com aquela pessoa, a pessoa não podia entrar mais nas igrejas, não podia participar ali dos eventos litúrgicos, né, das práticas litúrgicas, das práticas da igreja, que toda a comunidade participava, não eram somente algumas pessoas. Então, é isso. Isso também poderia acontecer com outros tipos de penas, como, por exemplo, perdas de terra ou diversas outras coisas, tá? E quando a pessoa insistia nesses erros, poderiam acontecer punições piores, certo? Também aconteciam punições piores para pessoas que nem insistiam, nem cometiam nenhum erro, tá? Eram acusadas, por exemplo, diversas mulheres foram acusadas de bruxaria e muitas delas nem sequer envolvidas com bruxaria, tá? Não que bruxaria, se envolver com bruxaria seja uma coisa errada, não tô pregando isso, tá? Mas na visão da igreja era um crime, certo? Na verdade, o que essas bruxarias eram? Quando a gente fala de bruxaria, muitas pessoas imaginam que nós estamos falando aí de magia negra, alguma coisa muito macabra, mas na verdade não era nada disso. Muitas vezes essas pessoas, que na maioria eram mulheres acusadas de bruxaria, na verdade elas só praticavam aí, faziam ainda práticas de outras, de crenças antigas, tá? De crenças antigas, como nós vimos ali as crenças ali da antiguidade. Então essas crenças elas ainda persistiram durante muito tempo da Idade Média, certo? E elas eram rotuladas como bruxaria e eram punidas aí na Inquisição aí na Baixa Idade Média, eram punidas muitas vezes com pena de morte, tá? Então muitas bruxas foram queimadas na fogueira. Muitas mesmo. Onde foi que eu parei aqui? Além disso, sim, faltou também o. Então o que era essa venda? Falei tanto dos pecados, né? Rotulados como esses pecados, não vou adotar a palavra pecados aqui. Esses comportamentos rotulados como pecados pela igreja, tá?
mas não falei da venda de indulgência. Então, o que era essa venda? Era você, por exemplo, pagar uma fortuna, diversas moedas de ouro, diversas moedas de prata, ou algum artefato, com algum artefato, ou cedendo terras para a igreja. Então, era dessa forma que a igreja então perdoava os seus pecados, tá? Era um comércio de indulgências mesmo, certo? Então, a reforma protestante também questionava isso, essa prática. E também os dízimos abusivos, tá? Os dízimos... o que é o dízimo? Aí essa parcela aí de todo o rendimento da família, das famílias eram cobrados pela igreja, tá? E quando haviam obras ou dívidas da igreja, alguma coisa assim, quando a igreja estava passando por problemas econômicos, ou quando queria construir uma nova capela, fazer alguma nova obra, esses dízimos eram aumentados, tá? Muito. Eram muito aumentados. E muitas famílias não conseguiam sequer pagar esses dízimos, as famílias mais humildes, tá? E aí muitas vezes, muitas famílias humildes, carentes, acabavam aí, por exemplo, não conseguindo sustentar seus filhos, e acontecia, por exemplo, o que podia acontecer, morriam pessoas de fome, mas muitas vezes também essas famílias doavam filhos, tá? Alguns filhos ou filhas para a igreja, para serem criados na igreja, se tornarem monges e monjas, tá? Inclusive aí castrati também, tá? Perdão, plural de castrato é castrati, que é uma palavra em italiano. Inclusive para se tornarem eunucos, castrati e aí por diante. Então esses órfãos, alguns deles eram castrados, certo? Além disso, reformistas também discordavam da igreja em diversas questões teológicas e cristológicas. Então, eles não discordavam somente aí das práticas da igreja, mas também da doutrina da igreja. Em diversas questões teológicas e cristológicas, questões religiosas mesmo, de crença, tá? Prosseguindo aqui para o próximo slide, sendo o mais rápido possível. Vamos falar então agora, após esses parênteses aí, essa breve contextualização histórica, vamos finalmente falar sobre a arte em si. Então a arte renascentista, assim como o pensamento racional e crítico retornava ao cenário, o mesmo acontecia com os valores culturais e estéticos. Houve uma reaparição da mitologia greco-romana e eventuais harmonizações com a mitologia e tradição judaico-cristã, a volta do no artístico, das proporções, a revalorização da natureza e do homem, dentre outros. Então, diversos valores, diversas práticas, diversos belos, né? A estética toda aí da antiguidade clássica, tá? Da cultura greco-romana, ela ressurgiu aqui na Renascença, tá? Ela renasceu. Então, novamente reapareceram aí o panteão greco-romano, tá? Os deuses da antiga Grécia, que são praticamente os mesmos do Império Romano, tá? Como nós já vimos. Muitos artistas aí tentaram também, não só artistas, mas pensadores, escritores e assim por diante, tentaram aí fazer uma harmonização dessa mitologia com a mitologia judaico-cristã e com a tradição judaico-cristã também, tá? Essa harmonização também aconteceu na estética, tá? Na arte. Reaparece aí o no artístico, né? Que havia sido banido na Idade Média, tá? Como eu já expliquei na aula passada, na aula retrasada, aliás. A valorização das proporções voltaram, então a proporção áurea, também o pi, e como é que é aquela a curva, a proporção de Fibonacci também, que tem a ver com a proporção áurea, né? O número áureo, e assim por diante. Tudo isso volta, tá? Como proporções, valores e frações importantes, tanto importantes não só na matemática, como também nas proporções do corpo humano. Então, os antigos gregos, eles sempre tentavam achar essas proporções no corpo humano, nas proporções do corpo humano. Então, isso volta também na Renascença, tá? A revalorização da natureza e do homem também, e dentre outros aspectos. Acho que já expliquei aqui, isso aqui não tem mais o que explicar. Então vamos ver exemplos então de arte renascentista.
Vamos começar aqui com as tartarugas ninja. Por que as tartarugas ninja? Porque se vocês não sabem, o nome das tartarugas ninja é em homenagem aos artistas aí, renascentistas, e também 3 deles são renascentistas e um deles aí nasceu aí, apesar de ter nascido, se não me engano, nasceu aí no finalzinho da Renascença, mas ele é mais característico do período barroco. Então, tanto Rafael como Donatello, Michelangelo e o Leonardo são nomes aí que são em homenagem a esses artistas, tá? Vamos começar com o Rafael aqui. Rafael Sanzio, para ser mais exato, que foi quem fez essa pintura aqui, intitulada Madonna com Menino, datada de 1505, tá? E aqui essa data aqui é o nascimento e a morte do Rafael, em 1483, e faleceu em 1520. A estética da pintura renascentista resgata valores da antiguidade clássica, como já falei no slide anterior, mas sem descartar os avanços medievais. Novas técnicas surgem. Pintura a óleo, olha só a pintura a óleo aparecendo aqui no Renascimento. Perspectiva mais aprimorada, então a perspectiva aqui ela é muito mais aprimorada, muito mais realista, tá? Anatomia mais realista, dentre outros. Então, deixa eu dar um zoom aqui, olha só a perspectiva aqui. Então, aqui no primeiro plano nós temos aqui a Madonna com o menino no colo, tá? Aqui o bebê já se assemelha mais a um bebê, né? Diferentemente ali do que eu mostrei na arte medieval. E ao fundo, olha só a perspectiva, ao fundo nós temos aqui, em segundo plano nós temos aqui um muro, vocês estão conseguindo visualizar um muro? Logo atrás aqui da Madonna. Aqui, após o muro, nós temos o que parece ser uma árvore, aqui uma vegetação, e lá ao fundo nós temos uma espécie de árvores aqui, parece ser um lago, algumas pessoas aqui caminhando nessa trilha, e desse lado aqui tem uma espécie de uma elevação com uma capela, e mais ao fundo ainda temos montanhas. Vocês estão vendo as montanhas lá ao fundo, nesse azul claro? Pois é, então temos diversos planos aqui nessa perspectiva. Perdão. O que não acontecia, ou acontecia raramente ainda na Idade Média, não acontecia de forma tão aprimorada ainda na Idade Média, e muito menos ainda na Antiguidade, tá? Como nós vimos ali, as pinturas egípcias ali na Antiguidade Oriental aconteciam somente em um ou no máximo 2 planos, então não havia essa perspectiva. Era praticamente uma visão bidimensional. Ok. Continuando aqui, vamos ver aqui mais um exemplo de outra tartaruga ninja, que é o Leonardo, que foi em homenagem ao Leonardo da Vinci, tá? Famoso Leonardo da Vinci. Trouxe esse exemplo aqui, que talvez seja o mais famoso dele, que é essa pintura intitulada Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda, que significa a sorridente, que aí foi pintada entre 1503 e 1506, certo? Por Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519, certo? Essa pintura aqui desse famoso sorriso enigmático, tá? Essa feição assimétrica aí que se assemelha ali àquela pintura aquela pintura de Jesus que eu trouxe da Idade Média, que também não tão de forma acentuada. Lá na pintura de Jesus era de forma mais acentuada. Tínhamos uma expressão de um lado na face direita e outra expressão na face esquerda. Aqui é bem mais sutil, mas se vocês taparem a face esquerda e a face direita, vocês vão notar que um lado está mais sério e o outro mais sorridente. Da Vinci foi uma mente formidável que impressiona até hoje. Era inventor, pintor, cientista, matemático, engenheiro, eu repeti inventor aqui sem querer, escultor, arquiteto, botânico, músico e anatomista, ou seja, era um gênio, um verdadeiro gênio, um dos maiores gênios aí que já viveram na história da humanidade. Nessa pintura, ele emprega a técnica de esfumato, ou esfumaçado,
com técnica impressionante. Repetir técnica aí não chega a ser errado, mas não soa legal. Então, o que é o esfumato ou esfumaçado? É justamente você borrar de propósito a pintura ou o desenho, tá? Para poder fazer esse gradiente aí que vai do claro para o escuro, ou também para fazer aí uma transição de uma cor para outra, uma transição bem suave, certo? Então é com esse esfumato que ele vai fazer que, por exemplo, o sombreamento aqui do rosto da Mona Lisa, tá? Claramente foi com esse esfumato que ele fez todo esse sombreamento. Então vocês podem ver como esse sombreamento ocorre de forma bastante gradativa aqui, das bochechas dela que estão iluminadas, né, os seios da face, aqui para a parte mais escura, vai acontecendo, vai escurecendo gradativamente. Então isso foi feito através do esfumato, tá? Ok? Essa técnica aqui que surgiu na Renascença. Então é isso. Continuando com essa escultura aqui intitulada Davi, que é uma escultura de Donatello, mais uma tartaruga ninja. Essa escultura é datada de cerca de 1440. E o Donatello viveu entre 1386 e 1466. Ou seja, ele aí presenciou aí o início da Renascença. Donatello foi um escultor renascentista. Nessa obra vemos o Davi bíblico retratado, empunhando uma espada e de corpo despido. O nu artístico que fora abolido na Idade Média volta à cena. Então eu trouxe essa escultura aqui justamente para representar a volta do nu artístico na Renascença, tá? Aqui retratado nós temos ainda o Davi antes de se tornar rei, o Davi guerreiro aqui empunhando uma espada com a mão direita, certo? E ele está basicamente nu, com exceção desse chapéu que ele veste. Vamos ver aqui o chapéu, certo? Um chapéu e com essas botas aqui, sandálias na verdade, né? Nos pés. Então vocês podem observar aqui que essa escultura, por exemplo, poderia se passar muito bem como uma escultura da Antiguidade Clássica, tá? Ela é basicamente igual, a estética dela é basicamente igual às esculturas da Idade Clássica, do classicismo antigo, certo? Um detalhe aqui dessa escultura é que esse Davi é praticamente ele é retratado de forma andrógina, né? Ele, obviamente, ele é do sexo masculino, né? Nós podemos ver por ser justamente um nu artístico, mas a pose dele é bastante afeminada. Tanto a pose quanto, por exemplo, a cintura levemente afinalada, o formato das pernas. Então é um Davi meio que andrógeno, levemente andrógeno. Então é isso. Vamos aí. Pronto, eu citei aqui 3 obras de 3 artistas, né, que foram homenageados aí com as tartarugas ninja. E aqui não é nenhuma tartaruga ninja, mas também era um grande pintor renascentista, que era o Sandro Botticelli. Por que eu trouxe essa pintura aqui, essa famosa pintura intitulada de O Nascimento de Vênus? Justamente para retratar aí a volta da mitologia greco-romana. Vocês lembram? Nós falamos bastante sobre Afrodite e Vênus, certo? Que são deusas equivalentes aí do panteão grego e do panteão romano. Então aqui nós temos nessa pintura, essa pintura é uma pintura renascentista, ela não é da Antiguidade Clássica, mas ela retrata uma deusa característica da Antiguidade Clássica, que é a deusa Vênus, ou Afrodite, certo? Então ela está nascendo aqui dessa concha, inclusive nós vimos uma escultura também de Afrodite nascendo entre 2 conchas, tá? Não sei se vocês lembram, nós vimos isso em outra aula. Então nós temos aqui, ao centro nós temos a Afrodite nascendo despida, desnuda, nua. Mas ao mesmo tempo ela está cobrindo as suas partes, né? Então existe essa como é que eu posso falar? Essa dicotomia, não, fugiu aqui a palavra, esse embate aqui entre o nu e o pudor, tá? O nu artístico e o pudor.
ela aparece seminua, né? Porque ela está cobrindo suas partes. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui uma mulher já correndo com um tecido para cobrir as suas, como se falava na época, né? Ou há tempos atrás ainda, para cobrir as suas vergonhas, né? As suas partes, para cobrir o seu corpo. E ao mesmo tempo, nós temos aqui entidades sobrenaturais, né? Angelicais, podemos chamá-las de anjos, talvez, ou depende aqui do que o artista quis retratar. Que ele quis retratar anjos soprando, eu acho improvável. Eu acho mais provável que ele quis retratar aqui deidades, divindades greco-romanas também, tá? Podendo ser inclusive aqui, talvez. Não, eu ia falar que talvez a mulher poderia ser aí Nice. E pode ser, mas vemos quantos pares aqui de asas. Um, dois, três, quatro. Vemos 2 pares de asas. Então essas 2 asas aqui superiores parecem ser aqui dessa entidade masculina, e esses 2 pares aqui, esse par aqui mais lateral são da entidade feminina, que pode ser início, podem ser anjos. Acho improvável, tá? Porque é difícil de nós vermos retratados anjos do sexo feminino, tá? Na mitologia judaico-cristã. Então, creio que sejam, na verdade, entidades aí da mitologia greco-romana. Ok. Então, aqui eu esqueci de falar as datas, né? Essa pintura é de 1484 e Sandro Botticelli viveu entre 1445 e 1510. Pronto. Vimos pinturas e esculturas. Vamos ver essa xilogravura. O que é uma xilogravura antes? Vou explicar o que é uma xilogravura. Era a impressão da época. Como é que era feita a impressão da época? Era feita assim. Uma tábua de madeira era talhada, certo? Deixando somente em alto relevo o que se desejava que fosse impresso. Então, como é que era feito? Era uma espécie de carimbo, um grande carimbo de madeira. Era talhado, como eu já falei, era esculpido ali, deixando em baixo relevo as áreas que você queria que não fossem impressas, e você deixava em alto relevo somente o que era para ser impresso. Tá? E aí essa tábua era molhada na tinta e essa tábua era carimbada então no papel, fazendo uma impressão. Isso que é uma xilogravura, tá? É uma arte um estilo de arte que ainda é feito até hoje, uma técnica de fazer arte que é usada até hoje, tá? Por exemplo, para fazer cordel. É uma arte que pode ser feita por muitos para fazer cordel, tá? A xilogravura. Aqui os cordéis aqui, muito característicos aqui do Nordeste e do Ceará. Então essa xilogravura, ela data de cerca de 1587, ou seja, é do Renascimento, mas ela retrata uma figura aí do fim da Idade Média, que foi o Jan Hus, que eu já citei, e que nós vamos falar um pouco mais sobre, que ele viveu entre 1372 e 1415. Então, aportuguesando, João Hus era um padre, teólogo e filósofo tcheco. Ou seja, ele era da região ali da Tchecoslováquia. Agora me falhou aqui como fala o nome desse país. Desde jovem se dedicou ao sacerdócio. Foi excomungado, exilado, preso e queimado vivo por divergências teológicas e por traduzir a Bíblia para o idioma tcheco. Então, o que foi que aconteceu? Ele divergia de alguns ensinamentos da doutrina da igreja, certo? Então, nas suas pregações, ele era um padre, certo? Como já citei. Além de padre, ele era filósofo e era teólogo também. Então, ele questionava algumas práticas e alguns ensinamentos da doutrina da igreja, e nas suas pregações ele pregava o que ele achava correto, certo? Inclusive ele achava correto, e não só ele, mas outras pessoas achavam correto achavam que o certo era que as escrituras sagradas, né? Ali o Antigo e o Novo Testamento, que formavam a Bíblia, que vieram a formar o cânone bíblico, que vieram a formar a Bíblia, que nós já falamos um pouco sobre isso. Ele julgava que
a Bíblia deveria ser traduzida para se tornar acessível ao público, ao povo. Então o que acontecia? Na Idade Média só era permitida a Bíblia no idioma latim, certo? Que era o idioma ali do Império Romano. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, o latim foi morrendo. Hoje em dia ele é considerado uma língua morta, porque ninguém mais fala latim. É uma língua extinta. Assim como o sânscrito ali na região da Índia também é uma língua morta. É um idioma que se extinguiu. Ninguém fala mais, certo? Então, durante a Idade Média, o latim já foi morrendo. Então, chegou a um determinado ponto que somente quem sabia latim eram os estudiosos, eram os teólogos, eram os filósofos, eram as pessoas letradas, que eram somente as pessoas ali da nobreza e do clero, certo? Era muito raro que um plebeu, por exemplo, soubesse ler e escrever e muito menos soubesse latim. Era muito improvável. Então, como a Bíblia era permitida pela igreja somente no idioma latim, o povo, né? O povo não tinha acesso às escrituras. Ele simplesmente não tinha acesso às escrituras. Então, o que João Hus ele acreditava? Ele acreditava que as escrituras deveriam ser traduzidas para serem tornadas acessíveis para as pessoas poderem ler com seus próprios olhos as escrituras e poderem chegar às suas próprias conclusões. Não era o que a igreja queria. Então, João Hus traduziu a Bíblia, certo? Cometeu esse crime, né? Na época era um crime, isso, aos olhos da igreja. Então ele traduziu para o idioma tcheco. Por essas razões, como já falei, ele foi inicialmente excomungado, exilado e preso, e depois foi queimado vivo. Tá? Ele foi queimado preso. Como é que era essa queimação? A pessoa era presa numa estaca, né, num tronco, e abaixo dela era ateada uma grande fogueira. Né? É algo muito triste a pessoa ser queimada viva. Certo? Era uma das piores formas de execução. Se nós formos observar as execuções antigas, nós temos, por exemplo, a decapitação, que é uma execução muito menos cruel. Obviamente, ambas são cruéis, mas entre a decapitação e ser queimado vivo, obviamente, ser queimado vivo é muito mais cruel do que a decapitação. Então, João Hus foi um dos precursores da Reforma Protestante, certo? A Reforma Protestante aí surgiu somente depois, ali, na Renascença, tá? Mas João Hus foi um dos precursores. E aqui não chega a ser uma xilogravura. Na verdade, esse retrato aqui ele é moderno, certo? Ele é mais recente, mas ele é baseado numa xilogravura. E ele está retratando aqui também uma figura importante dessa vez. Essa figura é sim da Renascença, tá? Que é o famoso Giordano Bruno, que nasceu em 1548 e faleceu assassinado, né, em 1600, que foi justamente o fim da Renascença. Então essa figura aqui retrata o Giordano Bruno, né, e ela foi baseada em uma xilogravura de 1578. Então a xilogravura original que se perdeu, ela é sim renascentista, assim como o personagem retratado nela, Giordano Bruno, também é renascentista, do período da Renascença. Então, quem foi Giordano Bruno? Ele era filósofo, matemático, poeta e metafísico. Baseado no modelo copérnico, que nós falamos um pouco sobre aí, que provavelmente o professor de história de vocês deve ter explicado melhor. Então, baseado no modelo copérnico, Bruno propôs que as estrelas eram sóis distantes cercados por seus próprios planetas, que hoje nós sabemos que é justamente a verdade, certo? Na época as pessoas não sabiam disso. Então, ele se baseou no modelo copérnico e ele foi mais adiante. Na época isso seria metafísica, hoje nós já sabemos que é justamente o que é a verdade, que as estrelas são sóis, nada menos, nada mais do que sóis distantes, e que a maioria delas são cercadas por seus próprios planetas, por seus próprios sistemas solares. Na época isso foi ridicularizado, foi tido como heresia pela igreja, e mais uma vez ele foi uma vítima dessa lei medieval, né, das leis medievais. Ele foi queimado vivo em 1600 pela Inquisição por divergências religiosas. Além disso, ele também divergia em diversas questões aí teológicas e cristológicas, certo? Por exemplo, uma das crenças dele
é que, por exemplo, no último evangelho canônico, né, o evangelho de João, quando é afirmado que, por exemplo, Jesus é o filho unigênito de Deus, na verdade ele afirmava que isso era uma tradução incorreta e que, na verdade, Jesus era o filho primogênito e não unigênito. Não era o único filho de Deus, mas o primeiro filho de Deus. Então, todas essas crenças dele eram tidas como heresias pela igreja, e isso culminou, infelizmente, na execução dele, também queimado vivo, em 1600. Então vamos lá, falar um pouco agora sobre a música, tá? A música renascentista. Para levantar um pouco o astral. Vamos levantar um pouco o astral aqui falando sobre música. A música foi se tornando cada vez mais livre das restrições medievais, e uma maior variedade foi permitida na extensão, ritmo, harmonia, forma e notação musical. Por outro lado, as regras de contraponto se tornaram mais rígidas, particularmente no que diz respeito ao tratamento das dissonâncias. Na Renascença, a música se tornou um veículo de expressão pessoal. A música secular absorvia técnicas da música sacra e vice-versa. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada afirmação aqui que eu escrevi. Então, ao mesmo tempo em que as regras se tornavam mais livres, elas também se tornavam mais rígidas. Por um lado, elas se tornavam mais livres, por quê? Porque a extensão era permitida uma maior extensão na música renascentista. Como assim extensão, professor? Por exemplo, as melodias poderiam ir de notas mais graves para notas mais agudas. Nas melodias, nos cantochãos ali medievais, não sei se plural é cantochãos ou cantochões, não faço a menor ideia. Então, as melodias, a grande parte delas, se não todas, a melodia delas, era um cantochão, na verdade, era composto somente pela melodia. Então, essa melodia tinha a extensão de 1/8, certo? No máximo 1/8. Provavelmente, aí, se você for fazer uma grande pesquisa, talvez você ache aí algum cantochão que chegue a uma extensão de 1/9, talvez. 1/10 acho improvável, certo? Mas, então, essa extensão aí foi aumentada nas melodias da Renascença, tá? Então, foi quebrado aí esse limite da 8ª. Então, novas variedades também de ritmo, a harmonia, o conceito de harmonia começa a surgir, certo? Ainda na Idade Média, como a gente já falou, a polifonia se deu na música sacra, tá? Na música sacra a polifonia se deu início, tá? Ali com o órgano paralelo, depois o órgano livre. A gente falou isso na aula passada, que a gente falou sobre a música na Idade Média. Mas na música secular a polifonia já acontecia há muito tempo antes. Inclusive nós vimos 2 exemplos de música trovadoresca, onde existia muita polifonia, muitos sons aconteciam ao mesmo tempo, vários instrumentos e uma voz fazendo a melodia principal. Então, como é que acontecia na Idade Média, na maioria das vezes? Um instrumento executava uma nota pedal, ou seja, executava uma nota do começo ao fim da música, a mesma nota sem parar, certo? Poderia ser algum instrumento de corda friccionada, ou poderia ser também a viela da roda, que também é um instrumento de corda friccionada, certo? Ou poderia ser, por exemplo, instrumento de sopro, por exemplo, como o do Duque, que é um instrumento de sopro armeno. E aí, como é que o instrumentista fazia essa nota pedal sem parar? Através da respiração cíclica, tá? Então, através da respiração cíclica, ele conseguia executar aquela nota pedal sem parar, certo? Então, essa nota era justamente a fundamental da tonalidade daquela música. Era a tônica, não só a fundamental, era a tônica, era a nota da tonalidade, tá? Então, todas as outras notas giravam em torno da tônica, certo? A melodia principal girava em torno da tônica. Então, isso era justamente como funcionava a música modal. Era dessa forma que funcionava a música modal. Então, se você usa uma escala modal na sua música, não significa que você está fazendo música modal, tá? É muito além disso. Tem a ver com a concepção da música em si, a estética da música. Não tem a ver somente com que escala você está utilizando, certo? Você pode usar uma música, uma escala modal, perdão, na sua música, e você não está fazendo música modal, exatamente. Não, pelo menos não a música modal medieval. Você pode estar fazendo aí a música semelhante a uma música do início do período renascentista, tá? Que era uma música
que já possuía harmonia, mas era uma harmonia baseada aí no campo harmônico modal, certo? Então, é isso. E a notação musical finalmente se estabeleceu definitivamente, praticamente como a notação musical moderna que nós temos hoje, tá? Ali ainda alguns conceitos ainda iriam se desenvolver, como a fórmula de compasso, o compasso, etc. Mas era basicamente a mesma coisa do que temos hoje. Ali com as figuras de tempo e tudo. E aí, como afirmei aqui logo depois, por outro lado, as regras de contraponto se tornavam mais rígidas, particularmente no que diz respeito ao tratamento das dissonâncias. Então existiam regras rígidas para tratar as dissonâncias, como elas deveriam ser feitas e como elas deveriam ser resolvidas, tá? Quem não entende muito de música não vai entender muito aqui algumas afirmações, mas tudo bem, tá? Que mais? E na Renascença a música se tornou um veículo de expressão pessoal. Antes da Renascença, as artes, a música e as outras artes, elas expressavam, não, na maioria das vezes, elas não expressavam, não era uma expressão pessoal do artista, das emoções do artista, ou da vida do artista, ou do que o artista queria. Na verdade, o que o artista fazia era justamente dar voz ao povo, tá? Expressar, por exemplo, a mitologia do povo, ou expressar, por exemplo, histórias populares, certo? Histórias tradicionais, por exemplo, pintando alguma cena de alguma história tradicional, como por exemplo ali o Rei Arthur e a Távola Redonda, né? A lenda do Rei Arthur e a Távola Redonda, que na verdade é uma lenda, mas que foi baseada no guerreiro bretão, tá? Chamado Arthur. Então os artistas eles expressavam tradições populares, certo? Não era exatamente uma expressão pessoal uma expressão do artista mesmo. Mas na Renascença esse cenário mudou, certo? Ali como consequência ali do humanismo, do movimento do humanismo e diversos outros movimentos que aconteceram ali na Idade Moderna. Então a música passou a se tornar também um veículo, uma forma de expressão pessoal do artista. E aí, na verdade, essa última frase aqui, a música secular absorvia técnicas da música sacra e vice-versa. Isso já acontecia desde o período medieval, tá? Mas isso aconteceu de forma mais intensa aqui na Renascença, tá? No período renascentista. Ok, esse slide aqui vai entender mais o pessoal se alguém estiver assistindo aí, o pessoal do ensino superior, tá? Da graduação em música. O pessoal do ensino médio não vai entender muito, tá? O contraponto, vozes e ou melodias se contrapondo, fazendo desenhos distintos, isso aqui é uma definição bem simples que eu dei de contraponto. Então o contraponto se tornava cada vez mais elaborado. Antes de eu continuar aqui o texto, o contraponto, pessoal, ele se iniciou ainda na música sacra, ele se iniciou ali com um órgão livre, tá? E era uma espécie de contraponto, porque as melodias elas se contrapunham uma à outra. Então elas faziam desenhos distintos, enquanto uma fazia um desenho ascendente, subindo, né, para o agudo, outra poderia fazer um desenho descendente, ou poderia continuar ali na mesma região e assim por diante. Então isso que é um contraponto, são vozes fazendo movimentos diferentes, certo? Então no Renascimento, na Renascença, esse contraponto se tornou cada vez mais elaborado. Começou-se a dar atenção para as variedades de sonoridades que os diferentes agrupamentos de notas permitiam, o que originou gradativamente o conceito de harmonia. Então a harmonia foi surgindo aí, justamente à medida que os músicos foram dando atenção para os efeitos gerados aí com a combinação das notas, as diferentes notas. Então é justamente isso que a harmonia é. É você combinar notas para chegar a efeitos determinados, certo? Formando esses acordes, que são conjuntos de notas. Além disso, a música passava por uma transformação do sistema modal para o sistema tonal. O modo maior, que é o modo jônio, e o menor, o eólio, prevaleceram sobre os outros. Ok. Vou fazer uma pausa aqui para depois eu ler o final da frase, tá?
Então, esses modos, eles vieram ali da Antiguidade Clássica ainda, tá? Ali da Antiga Grécia. Então, diversas regiões ali do Império Macedônio, né? Da região grega, tá? Dominado pelo Império Macedônio, diversas regiões, elas usavam escalas diferentes, modos diferentes. Então, por exemplo, o modo jônio era um modo tradicional ali da região que deu nome ao modo, tá? Da mesma forma, o modo eólio e assim por diante. Eram diferentes regiões que deram nome a esses modos. O que eram os modos? Eram as diferentes escalas que poderiam ser construídas ali com a escala diatônica. Então, por exemplo, se a gente for da nota Dó até a nota Dó, nós teremos justamente o modo jônio. Se formos do Lá até o Lá, nós teremos o modo eólio. E existiam, na verdade, outros modos, tá? Ali na Antiguidade Clássica, e que esses modos foram justamente usados na Idade Média também. Por exemplo, no canto gregoriano, e também, na verdade, em todas as outras manifestações musicais da Idade Média, todas elas eram modais, certo? Usavam esses modos. E aí, na Renascença, ocorre um plot twist, ocorre uma reviravolta, né? Que o modo maior, né? Que é o modo jônio e o modo menor, que o modo jônio deu origem à escala maior e o modo eólio deu origem à escala menor, ou as tonalidades maiores e menores, eles prevaleceram sobre os outros. Então, os outros foram caindo em desuso, foram deixando de ser usados e foram prevalecendo somente o modo maior e o modo menor, certo? Isso foi dando origem aos poucos, foi gradativamente foi sendo transformado na música tonal, tá? Que é outro sistema de música. Então, o sistema tonal, na verdade, ele só foi possível graças justamente ao desenvolvimento da harmonia, que eu acabei de falar, e ao prevalecimento aí do modo maior e do modo menor. Ok, então continuando a frase. Enquanto que empréstimos modais se tornavam comuns para tornar possível o acorde dominante nas tonalidades menores. Então, na época, seria considerado empréstimo modal. Hoje não é mais empréstimo modal. O que é isso que eu acabei de afirmar? Por exemplo, no modo menor, na música menor, no campo harmônico da música menor, o quinto acorde ele vai ser um acorde menor, certo? Mas o que acontece? A gente transforma esse acorde em maior justamente para a gente poder ter um acorde dominante, um acorde aí que gere, como é que eu posso falar? Um desejo pelo acorde tônico, certo? Pelo primeiro acorde do campo harmônico. Enquanto que o quinto acorde, se ele for menor, ele não gera essa como é que eu posso falar? Não gera essa gravidade, não gera essa vontade de voltar para o primeiro acorde do campo harmônico, mas se o quinto acorde ele for transformado em um acorde dominante, um acorde maior, certo? Que na verdade vai ser uma espécie de empréstimo modal, ou seja, você vai pegar o quinto acorde do modo maior, você vai pegar ele emprestado, vai usar ele no modo menor, por isso que nós podemos considerar como um empréstimo modal. Então isso começou a ser usado. O que eu vou tentar traduzir aqui? Então, uma música menor, uma música que usava do modo eólio, nessa música começou a aparecer o acorde dominante. Então, por exemplo, uma música em Lá menor. Vou citar uma música em Lá menor, ou em A menor, na tonalidade de A menor, que vai ter as notas Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá, certo? Que é justamente o modo eólio. Então, nessa música, se a gente for construir o campo harmônico dela, todos os acordes possíveis que podem ser formados com essas notas, o quinto acorde seria o acorde cuja fundamental é Mi, e a terça é Sol e a quinta é Si. É um acorde menor, certo? Então esse acorde, se você tocar esse acorde, ele é um acorde bem morno. Ele não traz essa necessidade de você voltar para o acorde de Lá menor, que é o acorde da tônica. É o primeiro acorde do campo harmônico. Mas se esse acorde de Mi menor, se eu transformar ele em um acorde de Mi maior, e aí sustenizando a terça, né? Transformando a terça em um Sol sustenido, então na verdade, eu vou estar fazendo um empréstimo modal da tonalidade homônima, da tonalidade de Lá maior.
Mi maior seria justamente o quinto acorde de Lá maior, mas ele não aparece na tonalidade menor. Ele começa a aparecer aqui na Renascença, certo? Então é justamente aí o tonalismo já dando as caras, já o tonalismo já aparecendo aí na Renascença, tá? Mas esse tonalismo ele só vai aí se consolidar de fato no período barroco, no período depois da Renascença. Ok, então quem não entendeu muito, se acalme, que a gente vai fechar essa parte aqui técnica, mais técnica da música, tá? Então, vamos falar aqui sobre Palestrina. Palestrina, na verdade, é uma região ali da Itália, tá? Mas aqui, quando a gente fala de Palestrina na música, a gente está se referindo ao Giovanni Pierluigi da Palestrina. Tentei falar italiano aqui, mas eu não sei italiano. Que ele nasceu em cerca de 1525 e faleceu em 1594. Teve uma vida aí não muito longa, né? Quantos anos? 94 menos 25... 69 anos? Não sei, tô chutando aí. Ou é 59 ou 69. Não sou muito bom em matemática. Então, quem foi Giovanni da Palestrina? Que a gente chama geralmente somente de Palestrina. Foi um compositor italiano renascentista de música sacra. Então ele compunha música para a igreja. Seu legado influenciou por muito tempo a música secular e música europeia. Influenciou por muito tempo a música secular e sacra europeia. Então influenciou tanto a música religiosa quanto a música não religiosa. Especialmente no desenvolvimento do contraponto. E sua obra é considerada o ápice da polifonia renascentista. Então, a sua obra realmente é magnífica, esplendorosa. Ele foi um gênio do contraponto renascentista. E, de fato, eu concordo aqui com essa afirmação que eu escrevi, que a sua obra é o ápice da polifonia renascentista, tá? Da polifonia e do contraponto renascentista. Porque no período barroco, período após a Renascença, na verdade, esse contraponto, essa polifonia, ela ainda vai ficar ainda mais elaborada, tá? Então, a gente vai já ouvir um exemplo aí de uma música de Giovanni da Palestrina, tá? Na verdade, a gente pode considerar a música que ele fez uma continuação ali do cantochão medieval, uma continuação, por exemplo, do canto gregoriano que a gente viu na aula passada. Então essa continuação, na verdade, vai ter muito mais contraponto, vai ter muito mais polifonia, certo? Vai muito além do órgão livre da Idade Média. E aqui, continuando a falar sobre os castrati, que nós já falamos na aula passada, vou ler o texto. A prática de castrar meninos, que geralmente eram órfãos, tá? Ou eram meninos órfãos, ou também eram meninos que eram dados para adoção, né? Eram dados para a igreja por família miseráveis, tá? Que passavam fome. Então, esses meninos, eles eram educados ali na igreja, né? Eles se dedicavam ao sacerdócio. Muitos deles se tornavam padres, monges, e alguns se tornavam eunucos, que eram justamente monges castrados, certo? E alguns desses eunucos eram dedicados à música, que eram justamente os castrati. Então, a prática de castrar meninos, que geralmente eram órfãos, para preservar a voz aguda, eu escrevi errado aqui, não sei se foi o corretor, não entendi porque ficou agora, ou se foi o costume de escrever agora. Então, essa castração, que acontecia antes da puberdade, como vocês já sabem, ela acontecia para preservar a voz aguda desses meninos. Então eles se tornavam adultos de voz aguda. Conhecidos como castrati, que é o plural, e castrato no singular, havia se encerrado no início do século XIII, após a Quarta Cruzada. Então essa prática ali que se iniciou no início do século V, né, no Império Bizantino, então em 400 e uns quebrados, 400 e pouco, ela começou nessa época, ou seja, no fim da Antiguidade Clássica, ela se findou aí no século XIII, após a Quarta Cruzada, mas ela ressurgiu aqui, ela renasceu na Renascença também, tá? Então, continuando o texto.
Entretanto, a prática reaparece na Itália do século XVI, atingindo seu auge nos 2 séculos seguintes. Ou seja, ela renasceu, ela ressurgiu na Renascença, mas ainda atingiu seu auge aí nos 2 períodos seguintes, que é o Barroco e o Classicismo, que são os 2 períodos aí da música, da história da música, logo após a Renascença. Somente em 1902, ou seja, um dia desse eu digo porque um pouco mais de um século atrás, certo? Algumas gerações atrás, o quê? 2 gerações atrás, então seu avô, sua avó provavelmente viveram nessa época, ou seja, faz muito pouco tempo. Ou seja, somente em 1902, muito tempo depois do fim da Renascença, a prática foi proibida pelo Papa Leão XIII. Então, somente aí a prática de castrar esses meninos, esses órfãos, foi encerrada, foi proibida pela igreja. Ok, então por que eu falei sobre os castrates? Porque aqui eu acabei de falar do grande compositor Palestrina. Então os coros, as suas composições eram feitas para coros que também possuíam voz masculina, voz aguda, perdão. Só que essa voz aguda era executadas novamente ou por crianças ou por castrate, tá? Porque novamente ainda a voz feminina não era prática, não era executada ali nas práticas litúrgicas, na igreja, certo? Então, na verdade, essa prática de castrar os meninos, aí ela, na verdade, atingiu, inclusive, a música secular, tá? Gaguejei que só agora. Nos períodos seguintes, tá? Então, inclusive no fim da Renascença, na verdade, no surgimento da ópera, aí foi empregado o uso também de castrate na ópera, tá? Então ela não se restringiu somente à música sacra. Passando para o próximo slide, vamos falar aqui sobre Monteverdi, que foi um compositor nascido no final da Renascença. Cláudio Giovanni Antonio Monteverdi, compositor italiano, nascido no final da Renascença, que foi essencial na transição da música renascentista para a música barroca, tá? Então, assim como Beethoven foi essencial na transição da música clássica para a música romântica, do período romântico, aqui Monteverdi foi também essencial nessa transição da música renascentista para a música barroca, certo? Então foi um gênio que nasceu aí no final da Renascença. Então ele abrange aí tanto o período da Renascença, é um compositor que no início da sua carreira era um compositor renascentista e no fim da sua carreira era um compositor barroco, certo? E a gente vai inclusive ver um exemplo dele, de um madrigal dele, do período renascentista, tá? Muito do seu trabalho não sobreviveu aos nossos tempos, entretanto um número considerável de obras foi preservado, como diversos madrigais e 3 óperas completas. Então é basicamente isso, pessoal. Aqui os créditos aqui de quem criou aqui esse template aqui, esse template mesmo, desses slides que eu estou usando. E para finalizar a aula, vamos ver aqui então os 2 exemplos. Vamos começar então com música sacra, tá? Uma música composta por Palestrina. E vamos ver aí esse contraponto aí que agora acontece de uma forma muito mais elaborada, certo?
Então, é magnífico, né? É magnífico realmente aí, essa estética aí alcançada por Palestrina. É muito belo. E vamos ver aqui um exemplo de música secular, tá? Que é um madrigal de Monteverdi, que na verdade é muito semelhante aí, a estética é bastante semelhante aí essa música que nós vimos de Palestrina, tá? Então, é justamente para ilustrar essa influência que a música sacra exerceu sobre a música secular. Na verdade, foi influência de mão dupla. A música secular também influenciou a música sacra. Então vamos ouvir agora um pouco aí. Eu esqueci de falar que essa peça que nós ouvimos foi a missa ao Papa Marcelo, certo? Essa peça de Palestrina. Então vamos ouvir agora a de Monteverdi. Então, nessa música a gente já vê, nesse madrigal a gente já vê aí o tonalismo se esboçando, tá? O tonalismo surgindo aí com o aparecimento de diversas cadências, né? O que é a cadência? É justamente o acorde dominante seguido pelo acorde de tônica. Seria a cadência autêntica, né? E a cadência deceptiva seria o acorde dominante indo para outro acorde que não seja aí o acorde da tônica, que geralmente ia para o acorde relativo, né? Então é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, dá uma curtida, também compartilha com os amigos. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima.